Deus abençoe, povo de Deus, você que vai estar assistindo esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Peço que você deixe o seu joinha nesse vídeo, no nome de Jesus. É um vídeo que o Senhor colocou esse conteúdo no meu coração. Tem uns 4 dias e eu estou colocando hoje esse vídeo, né? Amados, existem muitas pessoas que têm desejo de ser igual ao profeta Elias. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, meu povo, tem muita gente querendo ser igual o profeta Elias. Elias era um homem de Deus, que a Bíblia fala que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem, podia ser falho, como eu, você. E tinha sentimento, sentia medo, sentia tudo que um ser humano sente. Mas, amados irmãos, uma coisa que Elias não fazia era brincar com as coisas de Deus. Elias fez aquele desafio com aqueles profetas de Baal. E uma coisa que me chama muita atenção, quando os profetas de Baal ali estavam clamando a Baal, se retalhando, se cortando ali, invocando a Baal, ao seu Deus, para que Baal respondesse com fogo. E enfim, Baal não respondeu. E a Bíblia diz que Elias arrumou ali o altar, mandou colocar água no altar, porque é difícil pegar fogo onde tem água, mas quando o fogo vem do céu, pega mesmo tendo água, ok? E amados, uma coisa impressionante que o profeta Elias falou, que está escrito isso, queridos, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Se você me esperar, eu vou ler só esse versículo, só para nós entendermos por que Elias fazia essas coisas, porque Deus confirmava tudo que Elias fazia. Então aqui está escrito no versículo 19, capítulo 18, versículo 19. Olha o que Elias disse. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Você sabe quem botava no coração de Elias, do profeta Elias, para fazer as coisas? Era Deus. Não era o profeta Elias que fazia as coisas para se aparecer. Não era o profeta Elias que queria mostrar que ele era o tal, que ele era o profeta. Então tudo que Elias fazia era conforme a palavra do Senhor. Eu li aqui para vocês. Mostra, Senhor, que eu sou o teu servo. Olha, mostra que... Por quê, irmãos? Este povo precisava saber que em Israel tinha profeta de Deus de verdade, porque esses profetas de Baal aqui eram os profetas da mentira. Eram os profetas que enganavam o povo, como hoje tem. Os profetas de Baal. Os profetas que não pertencem ao Deus da verdade, ao Deus dos céus. Então, Deus precisava mostrar para aquele povo que ele tinha o seu profeta. E que ele falava pela boca daquele profeta, e o que aquele profeta falava acontecia. E o profeta quem era? Era o profeta Elias. Então ele pediu a Deus: Senhor, mostra que eu sou o teu profeta e que a tua palavra da minha boca é a verdade. E que eu fiz tudo isto conforme a tua palavra. Olha que coisa linda, gente. E que confirme a tua palavra. Porque Deus fez aquilo para confirmar o que Deus havia botado no coração de Elias. Deus botou no coração de Elias
para fazer esse desafio com os profetas de Baal. Foi Deus que votou. Porque se não fosse Deus, queridos, Elias ia passar a vergonha que os profetas de Baal passou. E além disso, não era só vergonha. A vergonha era de menos. A vida de Elias podia ter sido ceifada, assim como foi dos profetas, porque o desafio foi esse, tá bom? O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, o que não respondesse, se Deus de Elias, o Deus de Elias não respondesse, era a vida de Elias que ia ser colocada ao fim. Assim como aconteceu com os profetas de Baal. Então, havia esse desafio. É por isso que os profetas de Baal fez aquilo todo, aquele rebuliço, eles se retalhavam, eles gritavam, eles clamavam desesperadamente, porque havia um desafio. Que aquele Deus que falhasse, aquelas pessoas pagariam com a sua vida. Aconteceu o quê? Os profetas de Baal, eles pagaram com a vida. Se acontecesse de o Deus de Elias não ter respondido com fogo, também Elias pagaria com a vida. Mas quando ele clamou a Deus, automaticamente, olha a dificuldade que tinha. Tinha água, mas antes de tudo Elias consertou o altar. Fez tudo bonitinho, como Deus se agradara. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito, viu? Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. As coisas para Deus tem que ser com ordem e decência. Elias arrumou o altar. E ali ofereceu a oferta de manjar ao Senhor, a oferta de sacrifício ao Senhor, e ele clamou a Deus. Pediu a Deus que confirmasse e descesse fogo naquele altar para consumir o holocausto. E ele, sabe, irmãos, pediu que Deus confirmasse que ele era o servo. Eu vejo um monte de profeta aí na internet, sabe, lançando maldições na vida das pessoas. E vocês vão ver que eu sou profeta. Vocês vão ver que Deus mandou falar isso, e não acontece nada, meu irmão. Meu irmão, profeta de Baal, quando fala, não acontece nada. Eu digo sem medo de errar, profeta de Baal, quando fala, não acontece. Tá certo? Quantos aí profetizando em nome do Senhor, porque é coisa do seu coração, não é do que veio do coração de Deus. Elias fazia tudo conforme a palavra do Senhor. Olha o que ele disse: Senhor, olha aqui, amados irmãos, e que sou teu servo, que confirme a tua palavra, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Senhor, conforme o que o Senhor me mandou fazer, eu fiz. Então, para você ver que Elias, o profeta Elias, não brincava, queridos. E um monte de gente aí querendo ser igual o profeta Elias. E lança palavras malditas, palavras de maldição, palavra disso. E Deus nada faz, nada fez. Passam vergonha na internet, porque são coisas do coração deles. São coisas da alma deles, são desejo do coração deles, não é coisas que vêm de Deus. Irmãos, quando Deus fala pela boca de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, acontece. Viu? Aqui Elias disse: Senhor, mostra que eu sou teu servo. E um monte de gente aí, pedindo que Deus mostre. Deus vai mostrar que ele fala na minha boca e Deus não faz nada. E aí a pessoa fica com a cara lisa na internet, envergonhado, sabe? Porque o Senhor não falou. Foi coisa do coração dele ou dela. Foi coisa do coração dele ou dela. Elias era homem de Deus. E muitos querem ser como Elias. O profeta Elias. E vou dizer uma coisa. Quando Deus chama, ele que manda o profeta falar. Quando Deus chama, é Deus que manda o profeta falar. Deus botou no coração de Elias para fazer esse desafio. Elias foi lá. E Deus respondeu com fogo. Elias não passou vergonha. Porque Elias era um homem que não mentia. Era um homem que vivia a verdade. Era um homem igual a nós. Ele sentiu medo? Sentiu medo de Jezabel? É porque o homem diante de Deus, ele não é nada.
Aquilo que Elias fez foi o que Deus havia mandado. Foi o que Deus colocou no coração. Mas ele não deixava de ser um ser humano. Assim como eu e você. Mas ele tinha uma vida íntegra diante do Senhor. Por isso que Deus usava Elias. E quando Elias falava algo, Deus confirmava. Deus confirmava. Porque Deus usava Elias de verdade. Mas os profetas da internet, mentiroso, se exaltando, querendo glória, querendo se aparecer e dizendo que é profeta de Deus. E nada que eles falam acontece. Não são profetas de Deus. São os profetas da mentira. Os profetas mentirosos. E eles querem ser igual a Elias para se exibirem na internet. Gente, Deus abençoe. Eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração. Comente, curta e compartilhe esse vídeo para que os profetas mentirosos sejam desmascarados igual os profetas de Baal. Fique com Deus.